Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos aqui a essa aula. Nessa aula eu quero mostrar um recurso do Hyper-V, que assim, é praticamente obrigatório ter esse recurso configurado em qualquer ambiente, dependendo do tamanho. Só não vou falar que é 100% obrigatório, porque dá para criar um ambiente Hyper-V sem esse recurso, mas vocês vão entender aqui no decorrer da nossa aula que é colocar o ambiente muito em risco se não fizer essa configuração, tá? Então, antes da gente ir aqui propriamente para o recurso, né, é, é bom a gente sempre pontuar, né? Quando a gente trabalha num ambiente com virtualização de servidores, que hoje praticamente 100% das empresas trabalham nesse cenário, é extremamente importante eu ter uma redundância dos meus hypervisors, né? São os servidores que têm a função de virtualização, como por exemplo o Hyper-V. Então, é extremamente importante eu ter uma redundância. Por quê? Se eu tenho só um servidor de virtualização e eu tenho dentro desse servidor várias máquinas virtuais, se eu tiver um problema com esse servidor, eu perco todas as minhas máquinas virtuais, ou seja, eu perco todo o meu ambiente. Então, não dá hoje para correr esse tipo de risco. Então, é necessário ter dois ou mais servidores. E quando a gente fala de Hyper-V, esses servidores configurados em cluster para que a gente tenha uma alta disponibilidade automática. Se eu tiver o problema com um servidor, ele pega aquelas máquinas virtuais daquele servidor e move para o outro servidor ali de forma automática. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é um recurso que, quando a gente fala de alta disponibilidade de virtualização, muita gente pensa só no cenário onde eu tive problema com o servidor. Então, um cenário não esperado. Só que a virtualização, essa alta disponibilidade, ela também vai me trazer um fator importante que pouca gente pensa, que é a manutenção do meu servidor físico. Porque sim, o servidor físico que tem o Hyper-V, ele precisa passar por manutenção, aplicar atualizações, às vezes alguma troca de peça. Então, em alguns momentos eu vou precisar fazer manutenções planejadas. E a opção que a gente tem no Hyper-V, que é o que eu vou mostrar para vocês, de pegar essas máquinas virtuais que estão no servidor físico, que eu vou precisar fazer uma manutenção, e movimentar essas máquinas virtuais para outro servidor físico sem indisponibilidade, é essencial para esse processo de manutenção. Então, imagina você ter o servidor físico e ali você tem centenas de máquinas virtuais, e você precisa fazer uma manutenção naquele servidor. Olha só o poder disso, você pegar essas 100 máquinas virtuais, mover isso para outro servidor físico sem indisponibilidade. Totalmente transparente para usuários, para aplicações. Então é isso que eu quero mostrar aqui nessa aula, que é esse recurso que a gente chama de Live Migration, tá? Primeiro, para eu ter o Live Migration, eu tenho o pré-requisito de estar trabalhando com um cluster, né? Então aqui eu tenho o Hyper-V 1 e o Hyper-V 2. Então, aqui no Hyper-V 1, eu tenho aqui a minha console do cluster, então meu cluster já está criado, eu já tenho aqui uma máquina virtual. E outro pré-requisito para que o Live Migration funcione, o meu disco que é apresentado para o meu cluster, ele tem que ser um CSV. Ele tem que ser um disco que a gente chama de Cluster Shared Volume, tá? Então isso é obrigatório. Quando eu habilito esse Cluster Shared Volume, ele vai abrir aqui na minha máquina física uma pasta dentro do disco C, que é essa pasta Cluster Storage, e aqui é o disco que eu apresentei. Então, as minhas máquinas virtuais, para que o Live Migration funcione, precisa estar dentro desse disco. Então, eu tenho aqui a minha VM1, tá? E se eu for lá para o Hyper-V 2, eu tenho essa mesma estrutura. Então, o que faz com que o Live Migration consiga movimentar máquinas virtuais de um lado para o outro sem disponibilidade é justamente essa configuração aqui do Live, do Cluster Share do Vol. Legal? Então já está aqui configurado, bonitinho. Eu abri aqui um prompt, então estou conectado aqui nessa VM1 e eu abri um prompt aqui. Essa máquina ela tem esse endereço IP e eu vou deixar um ping aqui rodando para a gente validar que ele não vai perder a conexão durante esse processo de movimentação da máquina de um host físico para o outro host físico. Ok? Então pense, isso aqui num processo de manutenção ajuda demais. Ou às vezes
o servidor você acha que ele está sobrecarregado e você quer movimentar algumas máquinas virtuais para outro host físico, só que sem precisar de uma janela de mudança, sem precisar gerar indisponibilidade para aplicação. Você pode fazer tudo isso aqui com o Live Migration. É claro que o Live Migration ele tem que estar bem configurado, né? Não é tão simples. Aqui já está tudo pronto, mas esse processo de configuração do Live Migration, seguindo as melhores práticas, é essencial para que ele funcione da melhor maneira possível, para que ele funcione sem gerar nenhuma indisponibilidade. E lembrando que no nosso curso de Hyper-V, já no 2025, essa versão que eu estou usando aqui também, junto com o System Center Virtual Machine Manager também 2025, que leva a administração e os recursos do Hyper-V para outro nível. Dentro desse curso eu vou ensinar no detalhe como que constrói esse cluster do Hyper-V, como que habilita o Live Migration, como que faz as configurações para atender os melhores cenários. Então, nesse curso, a gente vai ter um intensivão de 3 sábados, onde a gente vai passar por todos os aspectos de administração de soluções de virtualização Microsoft, Hyper-V mais System Center Virtual Machine Manager, na prática e passo a passo. A gente vai construir tudo do absoluto zero. Então, aqui embaixo dessa aula aqui, tem mais detalhes aí do nosso curso e a opção aqui para você garantir a sua vaga. Legal? Então, vou deixar aqui rodando esse cara. Então, ele começou. Eu vou lá para o meu cluster. E aqui no meu cluster, vou lá na minha máquina virtual, que está rodando com ping, está rodando na máquina 1, e eu vou movimentar ela via Live Migration para o outro node. Então, ele vai começar aqui o processo, executando, executando, finalizado. Então, agora essa máquina virtual, ao invés de estar rodando no Hyper-V 1, está rodando no Hyper-V 2. E se eu for lá para minha máquina virtual e parar aqui o meu ping, eu vou ver aqui que eu tive zero perda de pacote. Então ele pegou a máquina virtual, tirou de um host físico, levou para outro host físico, sem ao menos perder um pacote do ping durante esse processo. Por isso que é uma solução essencial para qualquer ambiente. Tem que ter, porque você vai precisar constantemente fazer movimentações de máquinas virtuais de um servidor físico para o outro. E quanto mais você garantir com que não haja indisponibilidade para as aplicações durante essa movimentação, melhor vai ser para a sua gestão, porque você não vai precisar de janelas específicas, envolver pessoa de aplicação para validar. Não, porque o processo ele é totalmente transparente, automático, sem perda de pacote nenhum. Vocês viram aqui que a execução do Live Migration é extremamente simples, é clicar com o botão direito na VM que você quer movimentar e movimentar, só que tem toda a parte de construção desse cluster. Então, esse cluster ele precisa estar criado, ele precisa estar configurado para que essa movimentação ela ocorra aí 100% com sucesso e sem perder nenhum pacote do ping, ou seja, totalmente transparente para aplicações, totalmente transparente para o usuário final. Então, por isso que eu falo que esse tipo de recurso ele é praticamente obrigatório, porque você vai, no dia a dia, precisar fazer essas movimentações. E se gerar indisponibilidade dessas movimentações, vai ter que fazer fora de horário comercial, vai ter que pegar janela, muitas empresas trabalham com gestão de GMUD, vai ter que ter mudança. Então, tudo isso entra nessa parte de administração. E com Live Migration, você não precisa de nada disso. Então, diminui muito a administração e manutenção dos servidores físicos que rodam essas máquinas virtuais. Então, é um recurso essencial extremamente importante para qualquer empresa, para qualquer ambiente. E como eu comentei no começo da aula, dentro do curso que a gente vai ter de Hyper-V 2025, mais o System Center Virtual Machine Manager 2025, a gente vai ver, entre outras coisas, é claro, a construção desse cluster aqui para eu ter o Live Migration passo a passo e na prática. Como que eu monto esse cluster para que ele traga uma boa performance, um bom desempenho para que esse Live Migration ocorra sem perda de pacote. Então, nesse curso, a gente vai ver tudo detalhado. Vão ser 3 sábados, começando por esse próximo sábado já. Então, o nosso curso já começa nesse sábado. Vão ser 3 sábados onde a gente vai explorar tudo do Hyper-V, desde a instalação, as primeiras configurações, essa parte do Live Migration, Hyper-V réplica,
a parte do System Center Virtual Machine Manager para eu ter um nível de administração e novos recursos que vai levar o ambiente do Hyper-V para um outro nível. Ele habilita vários recursos bem interessantes que a gente pode utilizar no Hyper-V. Por exemplo, tem um recurso que a gente utiliza muito do System Center Virtual Machine Manager, que é quando eu tenho um cluster com vários servidores Hyper-V, eu consigo configurar o System Center Virtual Machine Manager para ele ficar olhando para o meu cluster e conforme ele vai identificando que determinadas máquinas estão sobrecarregadas, ele automaticamente pega e distribui as máquinas virtuais para fazer que todas as máquinas do cluster fiquem ali no mesmo nível de utilização. Então, isso é muito legal para deixar o ambiente de virtualização com uma excelente performance. E isso só é possível utilizando o System Center Virtual Machine Manager. E a gente vai ver também dentro do nosso curso essa configuração passo a passo. Então, aqui embaixo desse vídeo tem mais detalhes para você garantir a sua vaga no nosso curso de virtualização Microsoft com Hyper-V mais o System Center Virtual Machine Manager. Lembrando que em breve a gente vai virar o lote, tá? Então o valor vai aumentar, mas enquanto você está aqui nesse vídeo, enquanto esse vídeo está disponível, isso significa que o valor de primeiro lote ainda está disponível, que é de R$ 297 ou 12 parcelas de R$ 29,70. E aqui embaixo, olha nos detalhes os bônus também que a gente liberou, um bônus bem bacana para que você possa potencializar ainda mais a sua carreira e aproveitar mais esse conteúdo que a gente vai ter dentro desse curso. Legal? Então é isso aí, turma. Então isso aqui foi o Live Migration. Tá aí essa oportunidade para quem quer aprender a construir tudo isso aqui e muito mais do absoluto zero dentro do nosso curso. E aqui embaixo tem as informações para você garantir a sua vaga. Legal? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!